Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Deixa eu só colocar para apresentar aqui. Nossa aula de hoje será sobre os modelos de requisitos para a gestão de documentos. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível nas plataformas digitais e também os slides. Os slides estarão disponíveis para vocês, estarão no AVA, né, no Class, no Google Class. Vocês podem baixar a qualquer momento, compartilhar livremente. Então, todo esse material vai estar disponível. Como atividade dessa aula ou dessa abordagem que nós faremos, terá um chat para participação, também na plataforma AVA, na plataforma do Google Class, e haverá também uma entrega de uma resenha. Eu vou comentar mais sobre ela lá no ambiente AVA, lá no Google Class. Primeira coisa, nós temos que definir, nós temos que abordar o que é um requisito, né? O que é, para chegar no modelo de requisitos, nós temos que definir o que é isso para a arquivologia, para os arquivos. Então, um requisito de software, segundo a norma I3E de 90, ela define como sendo o quê? Uma capacidade que um usuário necessita para resolver um problema ou para atingir um objetivo. Vejam, os modelos de requisitos não são só da área de arquivologia. Nós temos modelos de requisitos ou para outras áreas ou para outros negócios. Tá? Sistemas de negócios, processos de negócio. Como, por exemplo, uma folha de pagamento. É um negócio, é um processo de negócio e que requer uma gestão para esse negócio. Aqui nós estamos falando de gestão de documentos, que é o nosso objetivo. Também, uma capacidade que deve ser atendida ou possuída por um sistema ou componente de um sistema que visa satisfazer um contrato padrão, uma especificação ou outro documento formalmente imposto. Nesse caso, o documento é o brasileiro, que é o que nós vamos trabalhar, que é o EARC Brasil. Existem dois modelos de requisitos para a gestão de documentos do Brasil, o EARC Brasil, MOREC JUS. Nosso objeto nesse momento é o EARC Brasil. Também, um conjunto de todos os requisitos que formam a base para o desenvolvimento subsequente de um software ou componentes desse software. Tá? Então, isso é um requisito, né? Os requisitos de software, eles podem ser requisito funcional, requisito não funcional e regras de negócio. Regras da gestão de documentos. O nosso negócio aqui é gestão de documentos. O que são requisitos funcionais? Nada mais é como o próprio nome diz por si, funcionalidades do sistema. Ou seja, funções que o sistema ou o app, o aplicativo, tem que ter para atender os negócios e as regras do negócio. Os não funcionais, os requisitos não funcionais, que é relacionado à qualidade, né? Tangem a uma exigência técnica de ambiente, como sendo aspectos de segurança do sistema, desempenho, prevenção de falha, escalabilidade, interoperabilidade. Então, geralmente relacionado ao ambiente, tá? E à qualidade desse nosso sistema. Vamos, então, para as regras de negócios. Eu estou buscando atender um sistema de negócio, um processo de negócio. Qual é o processo de negócio? Gestão de documentos. Vou repetir várias vezes. É o modelo para a gestão de documentos. Então, são premissas ou restrições que são aplicadas a uma operação comercial de uma empresa, por exemplo, de forma que atenda ao negócio, tá? E funcione de maneira esperada, ou seja, conforme regras estabelecidas. Para fazer gestão de documentos, os documentos têm que ser mantidos íntegros, confiáveis, autênticos.
tem que ter uma regra que contemple isso, que eu garanta essas características do documento digital. Aí está um exemplo dos requisitos não funcionais, os requisitos de produto. Usabilidade, manutenibilidade, confiabilidade, desempenho, portabilidade, reusabilidade e segurança desse sistema. Bem, está visto aqui, ou vimos até aqui, de uma forma genérica, o que é para computação, o que é para sistemas de informação, requisitos de software, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, negócio, né, regra de negócio. Ao mesmo tempo, nós trouxemos isso para a arquivologia, para os arquivos, para a gestão de documentos. Então, nós já temos claro que o negócio é qual? O negócio é a gestão de documentos. Os requisitos funcionais são para poder fazer a gestão de documentos. Produzir, classificar, avaliar, destinar. Os requisitos não funcionais são de qualidade do sistema. Interoperabilidade, segurança e etc. Vamos falar um pouco, antes de entrar no EARC Brasil propriamente dito, vamos falar um pouco antes de como que surgiu isso, essa ideia. Agora eu não estou mais preocupado exatamente com a questão computacional, a questão dos requisitos como um todo. Eu quero falar agora na arquivologia. De onde surgiram as ideias de construir requisitos para produzir documentos de arquivo. Então, vejam, a DOD 5015, 5015.2, ela nasceu nos anos 90 já. Olha só quanto tempo, gente. Estamos em 2020, desde 1990, tá? Seguindo uma investigação do Congresso americano, dos Estados Unidos, sobre a síndrome da Guerra do Golfo. O que era essa síndrome? Uma doença debilitante que afetou muitos soldados que lutaram na guerra. De acordo com esse órgão, o JITC, está explicado aqui embaixo, né, um comando de teste de interoperabilidade, e é uma ala do Departamento de Defesa dos Estados Unidos que testa e certifica os produtos de tecnologia da informação para uso militar. O que eles estudaram, o que eles diagnosticaram, né? Que o DOD DOD é o Departamento de Defesa, enquanto não for o 5015, é só o departamento. O DOD 5015 é que é o modelo de requisitos norte-americano. Então, o Departamento de Defesa, que seria o nosso Ministério de Defesa aqui no Brasil, né, tinha produzido milhões de documentos dessa operação Tempestade de Areia, no deserto, e foi concluído que o DOD, que esse Departamento de Defesa, esse Ministério da Defesa aqui brasileiro, por exemplo, né, não tinha feito um bom trabalho na gestão de documentos. Só a conclusão desse órgão. Com isso, já que muitos dos documentos necessários tinham sido perdidos, adulterados ou eliminados. Então, surge, aí é que aparece a origem desses requisitos para documentos digitais. Até então, nós não tínhamos essa ideia de construir requisitos para produzir documento digital, para toda a gestão de documentos. Nem para a gestão, nem para a preservação. Nem para o corrente intermediário, nem para o permanente. Por quê? Porque vocês bem sabem, a gente vem discutindo bastante isso nos vídeos, o EARC Brasil, ou os modelos de requisitos para a gestão de documentos, vão até a destinação final, ou seja, até o proceder à destinação final. Ou elimina, ou recolhe para o permanente. Lá no permanente é outro episteme, é outro requisito, é outro modelo de requisitos para contemplar aquele ambiente. Então, seguindo, deixa eu só dar uma checada se vai tudo bem aqui, vai tudo bem com o vídeo, se vocês vão receber esse vídeo legal, tranquilo. Então, seguimos.
Então, o Congresso americano, o que ele fez? Ele ordenou, ele definiu que o Departamento de Defesa, o DOD, tinha que melhorar a sua capacidade de gestão de documentos. Vejam como isso seria importante acontecer no Brasil, né? Por mais que nós tenhamos modelos de requisitos, por mais que nós tenhamos o EARC Brasil, o MOREC JUS para o Judiciário, nós não temos uma aplicação efetiva ainda dos modelos de requisitos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a origem disso foi o Congresso americano. Quem sabe se o Congresso brasileiro não deveria se debruçar sobre essa questão da gestão documental, da gestão de documentos no Brasil. Tá? Então, assim, o que aconteceu? O DOD, o Departamento de Defesa norte-americano, criou uma força-tarefa em 93. Faça uma reflexão. O que vocês estavam fazendo em 93? Tá? Eu tenho um bocado de aluno que sequer era nascido em 93. Então, faça uma reflexão. Os pais de vocês, o que estariam fazendo aproximadamente em 93? Então, lá, essa força-tarefa tinha representantes das forças militares e do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, ou seja, o NARA, o National Archives and Records Administration. O resultado dessa força-tarefa foi um relatório que foi publicado em 95 e especifica o quê? Pena não poder destacar aqui, não vou destacar aqui para não chamar o Jamboard. Tá? Requisitos funcionais e elementos de dados para um ERMA. E mais tarde, desenvolvido um padrão de critérios de design testáveis e mensuráveis pela DISA, que é essa agência aqui de defesa, esse sistema para a agência de defesa. Tá? Deixa eu passar nossos slides. Seguindo, então, em 98, o NARA, então, o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, ele endossou o DOD 5015. Vejam, DOD é o Departamento de Defesa, o DOD 5015 é o modelo de requisitos. É o EARC Brasil norte-americano, embora que o DOD veio bem antes, né? 98, o 5015, o DOD 5015.2, foi endossado, o que significa que outras agências federais, além do DOD, poderiam adotá-lo como um padrão básico para a gestão de documentos. A mesma coisa que deveria acontecer aqui no Brasil. O que isso marcou? O início de uma gigantesca transição da administração pública, que era baseada em papel, agora passar a ser baseada em documentos digitais. Vamos olhar esse aqui. Esse aqui é o DIRCS. Tá? Esse aqui, por exemplo, é o da Austrália. Ele está de acordo com a implementação do AS 4390 do ano de 96, gente. Então, olha os prazos. Tá? Estamos falando do DOD 5015 nos anos 90. Tá? Estamos falando da homologação ou da força-tarefa em 93, relatório publicado em 95, 98 o DOD é homologado, o DIRCS, que nasce a partir da S4390 lá na Austrália, em 96, e agora o modelo da União Europeia, ou seja, o MOREC, modelo de requisitos, 2001. Então, olha essa evolução ao longo do tempo. A gente poderia construir uma linha do tempo dos modelos de requisitos, né, gente? Então, assim, o MOREC nasce na União Europeia em 2001. Logo adiante, o MOREC 2, em 2005. Logo adiante, o MOREC 2010, tá? Do ano de 2010. E o futuro, 2012 adiante, toda a questão modular, a modularidade dos sistemas de negócio, tá? Legal, defesa, finança, economia, saúde, etc.
chegamos ao nosso modelo brasileiro, o nosso EARC Brasil, modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Esse é o modelo que nós vamos nos debruçar por uma boa parte das nossas aulas. Tá? O que ele faz? O que esse modelo faz, esse EARC Brasil? Ele especifica todas as atividades e operações técnicas da gestão arquivística de documentos, desde a produção, tramitação, utilização, arquivamento até a destinação final. Ou seja, desde o nascimento dos documentos até o destino final. Olhem, ele não contempla a guarda permanente, ele contempla a destinação, que pode ser eliminação segura ou pode ser o recolhimento, tá, para o arquivo permanente. Todas essas atividades poderão ser desempenhadas pelo SIGAD. Vai melhorar bastante também isso. EARC é o modelo, essas orientações, esse modelo de requisitos. SIGAD é o nome do sistema que vai ser construído ou adequado de acordo com o modelo. Tá? Então, de acordo com o SIGAD, desempenhadas pelo SIGAD, o qual tenha sido desenvolvido em conformidade com os requisitos aqui apresentados. Vai conferir credibilidade à produção e à manutenção desses documentos arquivísticos. Então, a produção vai ser segura e a manutenção pelo tempo de arquivamento corrente e intermediário até a sua destinação. Elimina ou recolhe. A hora que recolhe, aparece um outro sistema que a gente vai ver logo adiante, que é o RDC-ARC, que são os requisitos do RDC-ARC, que não é mais o EARC Brasil. No Brasil vai ser a resolução 43 do CONARC. Então, vamos só olhar aqui ainda a resolução 25, de 27 de abril de 2007. Então, olha os times aqueles que vai ser objeto da nossa aula, construir essa linha do tempo. O que foi publicado lá? O modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, o EARC Brasil, pelos órgãos e entidades integrantes do SINAR, Sistema Nacional de Arquivos. A resolução 32 do CONARC já foi em maio de 2010. O que foi feito ali naquela resolução? Colocar os metadados, a parte 2, tá? A parte onde aparecem os metadados do EARC Brasil. Na primeira versão, na resolução 25, não tinha. Na segunda versão, sim. Notando que tem uma nova versão do EARC Brasil saindo. Tá? Ela está em aprovação no CONARC, no Conselho Nacional de Arquivos. Assim que aprovado, nós vamos ter um novo EARC com melhorias. E o outro modelo de requisitos brasileiro agora é o MOREC-JUS. Tá? Modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão de processos e documentos do Judiciário. Então, olha, o EARC Brasil está destinado para Executivo e Legislativo. MOREC-JUS está destinado para o Judiciário. Então, aqui está a capinha do MOREC-JUS. Todos eles eu vou deixar para download lá na plataforma, lá no nosso ambiente. E aqui tem a evolução, o gráfico da evolução do MOREC-JUS. Lembrando que o sistema do EARC Brasil se chama SIGAD. O sistema do MOREC-JUS no Judiciário não se chama SIGAD, se chama Gestão DOC. Tá? Mas a gestão de documentos acaba, ou seja, melhor, ao invés de se acaba, o seu domínio se estende até proceder o destino final, ou seja,
elimina de forma segura ou recolhe para o arquivo permanente. Artigo 3º da Lei 8.159, da Lei de Arquivos. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente intermediária, não fala em permanente, visando o quê? A eliminação segura ou o recolhimento para a guarda permanente. Acabou. Acabou o EARC Brasil, acabou o Morec Jus, Estados Unidos acabou o DOD 5015, União Europeia acaba o Morec, o DIRCS da Austrália ou qualquer outro modelo de requisitos, ou o SGDE, que é utilizado aqui na América Latina também, acaba e entra um outro ambiente, um ambiente de preservação, de arquivo permanente, tá? Destinado a cuidar dos documentos de terceira idade, um outro conjunto de requisitos. Tá? Esses documentos são quais? São os documentos permanentes ou históricos, são sinônimos. Documento histórico é a mesma coisa que documento permanente. Tá? Só consultar o dicionário, nossa literatura, é sinônimo. Tá? Os documentos permanentes ou documentos históricos, eles são imprescritíveis e inalienáveis, segundo o artigo 10 da Lei Federal de Arquivos, a Lei 8.159 de 1991. Então, se eu parei aqui no EARC, acabou aqui a gestão de documentos, eu preciso falar para vocês, embora o meu escopo, o meu objeto é a gestão, eu preciso falar o que vem depois. Tá? O que é que vai cuidar lá do arquivo permanente? Embora não seja o nosso objeto aqui. Aparece o quê? O modelo OAIS e os repositórios digitais. Então, aqui está o EARC, aqui vai estar o repositório arquivístico digital, os repositórios digitais confiáveis. Meu cafezinho acabou. Então, o modelo de referência OAIS, ou Open Archival Information System, o que ele é? Ele é um esquema conceitual que disciplina e orienta um sistema de arquivo dedicado à preservação e manutenção do acesso a informações digitais por longo prazo. Reconhecido como o trabalho conceitual mais importante de um sistema voltado para a preservação digital. Tá? O OAIS, o comitê, a origem dele, o histórico dele, o Comitê Consultivo para Sistemas de Dados Espaciais, ou a CCSDS da NASA, foi estabelecido em 1982. Então, olhem, vamos cuidar dessa linha do tempo aqui, porque vai ter exercício sobre isso. Tá? Em 82, como um fórum para essas agências espaciais. Agora, veja, o OAIS não tem a ver com os modelos de requisitos para a gestão. O OAIS tem a ver com o nosso ambiente de preservação, os requisitos. Depois as coisas se ligam. Tá? Então, qual era o interesse? A ideia era um fórum para agências espaciais nacionais interessado no desenvolvimento cooperativo de padrões de manipulação de dados em apoios à pesquisa espacial. Em 90, essa CCSDS da NASA, ela faz um acordo com a ISO para publicações técnicas. Tá? Por quê? Problemas com arquivamento e preservação. Essa é a origem. Tá? Vocês viram que é a mesma coisa da gestão de documentos, a mesma coisa que o Congresso americano diagnosticou sobre o Departamento de Defesa. Problemas, má gestão de documentos, perda de documentos, não preservação, adulteração não autorizada. Tá? Então, em 95, a CCSDS, ela definiu uma estratégia de criar um modelo de referência para um Open Archival Information System. Essa era a ideia, não existia ainda. Tá? As versões rascunhos desse modelo foram liberadas para revisão em maio de 97.
gente já começa agora a olhar quase que duas linhas, né? A linha da gestão de documentos digitais e a linha da preservação. Tá? Até maio de 99. Um Red Book foi publicado em maio de 99. Foi aprovado e publicado como uma draft ISO, como um rascunho da ISO, em junho de 2000. O Blue Book foi em janeiro de 2002, ou seja, ele foi aprovado em janeiro como a ISO 14721/2002, de 2002. Oficialmente, ela foi publicada em 2003. Tá? Um processo de revisão ISO e da CCDS foi iniciado em 2006, tá? Com draft, um rascunho em 2009, e daí em 2012 a gente tem uma revisão e uma atualização, que é atual, que é a que a gente tem hoje, que é a 14.721 de 2012. Que diferenças, que melhorias surgiram? Estão aqui. Tá? Então, melhores direitos de usuários, tá? Direitos de acesso à preservação, melhor ênfase na emulação como uma estratégia de preservação viável, mais interação entre a administração e a preservação, a autenticidade foi definida e linkada como uma evidência baseada nesse sistema. A definição do Information Package foi atualizada, dos pacotes de informação. O conceito de Other Representation Information, isso está lá dentro do pacote, são outros metadados, foi introduzida. Um capítulo de preservação, de perspectivas de preservação foi incorporada, e a definição do IP em versão e um IP em edição. IP é o pacote de arquivamento, lembrando que são 3 pacotes do modelo AIS. SIP, IP, DIP, submissão, arquivamento, disseminação. Tá? O que é um RDC-ARC? Vocês vejam que eu vou voltar para o EARC ainda, né? O que é um RDC-ARC? Um repositório arquivístico, digital, confiável. Aqui está o modelo AIS. Tá? Vejam que o EARC Brasil, ele está bem à esquerda dessa imagem que aparece para vocês. Lá no CIGAD, lá no Gestão Doc. Ele não contempla essa caixa do meio. Essa caixa do meio não é o objetivo da nossa aula. Nós não vamos abordar o RDC-ARC, porque o RDC-ARC ele vai ser abordado posteriormente na hora dos arquivos permanentes, tá? Dos arquivos históricos. Tá? E a plataforma de acesso, o Atom, o ICATOM, que segundo a terminologia norte-americana é o consumer, o usuário. Tá? Então, o RDC-ARC, quem é ele? O que é ele? É o arquivo permanente ou o arquivo histórico para documentos digitais. Também para documentos digitalizados, os representantes digitais. Tá? Então, aí está a resolução 43 do CONARC, que diz que um repositório digital de documentos arquivísticos é um repositório digital que armazena e gerencia esses documentos. Olha o que aparece aí. Seja nas fases corrente e intermediária, seja na permanente. Então, esse repositório, o que ele deve? Gerenciar os documentos e os metadados de acordo com as práticas e normas da arquivologia, especificamente relacionadas à gestão documental, descrição arquivística multinível e preservação. Também, resguardar as características do documento arquivístico, em especial a autenticidade, que é a identidade e a integridade, e a relação orgânica entre os documentos. Então, melhoremos essas imagens. Aí está a orientação técnica 03 do CONARC. Veja que aqui nós temos a idade permanente, o arquivo permanente com RDC-ARC, e veja que nós temos à esquerda os CIGADs, né? Olha aqui, o primeiro tem um CIGAD que conversa com o sistema de negócio.
O segundo é só um SIGAD, sozinho. Aqui aparece um sistema de negócio que incorporou os requisitos do SIGAD. E aqui, novamente, os dois conversando. Nesses cenários, nesses 3 cenários aqui, vocês vejam que aparece um RDC ARC de corrente e intermediário. Tá? Mas, vejam bem, na idade permanente, é obrigatório, ou seja, tem que, veja que eu botei um destaque aqui, os documentos digitais em idade permanente têm que ser mantidos e preservados por um RDC ARC. Na idade permanente, não pode ser mantido por um SIGAD. Na idade permanente, não pode ser mantido por um gestão DOC do Morec Jus, nem um SGDE, que é muito utilizado aqui na América Latina, nem um EDMS, que é utilizado lá nos Estados Unidos, de acordo com o DOD 5015, nem em lugar nenhum no mundo. E são regras do negócio, estão nos requisitos funcionais e requisitos não funcionais e regras do negócio. Tá? Vejam, o RDC ARC é o arquivo permanente digital, mas quando ele está no corrente e no intermediário, ele não é o arquivo corrente, ele é o quê? Ele é um componente do SIGAD, porque senão nós vamos nos confundir. Gente, se o RDC ARC é o arquivo, é o lugar de guarda, de preservação, de manutenção da autenticidade, no permanente, no corrente intermediário, é ele que vai cuidar dos documentos, a manutenção, preservação. Não, vejam só. No corrente intermediário, quem é o RDC ARC? Ele é um componente do SIGAD, quer dizer, ele não existe sem um SIGAD. Ele é obrigatório no corrente intermediário? Não é obrigatório. Ele é um componente opcional do SIGAD, da política arquivística, da definição arquivística. Vamos melhorar isso. Quando que eu vou escolher ter ou não ter um RDC ARC de corrente intermediário? 3 situações a gente tem apurado na literatura, com base na literatura e nos testes. Documentos de longa temporalidade, tá? Que tem um longo tempo de permanência nas idades corrente intermediárias e, dessa forma, pressuporiam uma especificidade e complexidade para a segurança, para a autenticidade, para a confiabilidade ao longo do tempo. Dessa forma, eu uso um RDC ARC, ou seja, eu uso um RDC ARC como componente do SIGAD. Sem SIGAD, não pode haver RDC ARC no corrente intermediário. Tem que ter SIGAD, RDC ARC é componente. Veja o caso de um assentamento funcional digital, que pode durar mais de 100 anos. Tá? Veja o caso de um PEP, de um prontuário eletrônico de paciente, que pode também ter que ficar no corrente ou intermediário por mais de 100 anos. Tá? Consulte as tabelas. Pode. Um RDC ARC seria interessante, porque tem longa temporalidade. Então, o que acontece? Eu tenho o SIGAD e eu tenho um RDC ARC. Eu arquivo no RDC ARC, eu não arquivo no SIGAD, eu arquivo no RDC ARC, por ser uma camada a mais de segurança, de preservação, de garantia das características do documento digital. Segunda situação aqui. Bem, documentos sensíveis. Tá? O que é documentos sensíveis? E agora tem tudo a ver com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja, a gente tinha a ideia de que o SIGAD no corrente intermediário resolveria os nossos problemas de segurança. Agora, com a complexidade da sensibilidade da LGPD, o RDC ARC se torna necessário, estratégico, importante, fundamental para o corrente intermediário. Mas não é o RDC ARC sozinho. Não pode ser um RDC ARC sozinho. RDC ARC sozinho só lá no
permanente, é obrigatório. RDC ARC no corrente intermediário não é obrigatório. É um componente opcional. Destaquem bem isso. Tá? Que são documentos sensíveis? Eles apresentam especificidades que caracterizem como um documento que necessita de cuidados especiais, empacotamento, segurança adicional, controle de fixidez, que o RDC ARC é muito bom, checksum, criptografia. Não preciso ficar criptografando no meu SIGAD. Eu deixo que o RDC ARC faz a criptografia. Os RDC ARCs, a grande maioria deles, eles têm como princípio fazer automaticamente a criptografia para guardar, para salvar nas suas mídias. Tá? Grau de sigilo, ou seja, documentos que têm grau de sigilo, foram classificados em grau de sigilo, ou que ferem a intimidade, podem ferir a intimidade da pessoa, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, bem como a liberdade e as garantias individuais. Lei 12.527 e agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor. Então, usa o quê? RDC ARC. SIGAD, interconexo, interoperabilizado a um RDC ARC. Não é obrigatório, mas é um componente do SIGAD opcional, altamente recomendado. Por último, mais uma recomendação para o uso de RDC ARC no corrente intermediário. Documentos complexos. Tá? Documentos que tenham vários componentes digitais. Um e-mail. Tá? Documentos que apresentem complexidades para serem geridos por um SIGAD, um sistema informatizado de gestão. Ou seja, é complexo manter no SIGAD, eu empacoto e arquivo no RDC ARC. Um website, eu não vou botar um website no SIGAD. Então, eu capturo com a minha ferramenta de captura, um web recorder, um Heritrix, e eu vou fazer o arquivamento daquele documento, um web, uma página web, um website, é um documento de arquivo, que ele foi produzido, gerado, em consecução das atividades ou funções do órgão. Quer dizer, eu tenho que preservar dentro do órgão, em custódia digital do órgão. Tá? Um e-mail tem muitos componentes, o header, o corpus, os anexos. É difícil colocar isso num SIGAD. Então, eu coloco isso num RDC ARC, sempre observado por quem? Pelo SIGAD. Regrado por quem? Pelo EARC Brasil. Então, essas são as 3 situações que nós teríamos um RDC ARC no corrente intermediário. Vamos entrar agora especificamente no EARC Brasil. Tudo isso que eu vi até então foi para deixar bem claro o que era gestão de documentos, o que é preservação, ambiente de preservação, ambiente de gestão, ambiente de preservação, ambiente de gestão corrente intermediário, ambiente de preservação permanente. Modelo de requisitos para a gestão, EARC Brasil ou o MOREC JUS. Estados Unidos, DOD 5015. União Europeia, MOREC. Austrália, DIRCS e assim por diante. E no permanente, onde é que surgiu? Qual é a origem? Modelo OAIS. Mas no Brasil, esse modelo OAIS, como é que ele foi adaptado, traduzido, melhorado? No CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos. Tá? O Conselho Nacional de Arquivos criou uma resolução, que é a Resolução 43, que definiu o conceito de RDC ARC. Então, SIGAD, RDC ARC. SIGAD, corrente intermediário, RDC ARC permanente. Mas aí eu compliquei um pouco a vida de vocês, né? Tem RDC ARC para corrente intermediário. Não, ele não é autônomo. Ele vem como um componente opcional. E por isso que nós vimos aquelas situações em que eu vou querer ter um RDC ARC de corrente intermediário. Não pode existir o RDC ARC sozinho. Tem que ser um RDC ARC interoperabilizado por um SIGAD. Tá?
Nós vamos seguir no EARC Brasil, nós vamos seguir com esse modelo, só que na próxima aula, no próximo vídeo, por enquanto está bom por aqui, esse conteúdo fechou bem a questão dos modelos de requisitos, a origem, o histórico. Tem atividade lá no Google Class para essa aula, nós vamos trabalhar muito com essa aula. Vai ter linha de tempo para a gente construir, vai ter uma resenha para a gente trabalhar com base nisso, certo? Então, obrigado por terem assistido o vídeo e espero vocês até a próxima aula. Vamos lá. Até mais.